Bem-vindos a uma jornada fascinante pelos caminhos da história e fé. Hoje, vamos explorar a vida de uma figura que transcende fronteiras e une diferentes tradições religiosas. Abraão, este patriarca singular, não é apenas uma figura central nas Escrituras, mas é reverenciado de maneiras distintas nas tradições judaicas, cristã e islâmica. A sua história vai além das páginas antigas e ressoa nos corações de milhões de crentes ao redor do mundo. Prepare-se para desvendar os mistérios que cercam a vida deste homem notável, um exemplo de fé e submissão que transcende as barreiras religiosas. Vamos começar essa viagem intrigante através dos séculos e das crenças, explorando o legado inigualável de Abraão. Repita assim comigo: pela fé eu vou viver uma vida diferente. Pela fé, eu vou ter uma história diferente. Esse canal não se baseia apenas num Ctrl+C ou Ctrl+V que você vê por aí, mas sim um motivacional, uma direção e curiosidade de fatos históricos e bíblicos. Antes de nos aprofundarmos na incrível jornada de Abraão, permita-me compartilhar uma curiosidade fascinante que adiciona uma dimensão única a essa figura. Imagine isso: Abraão, conhecido por sua fé inabalável, foi inicialmente chamado de Abrão, mas, de acordo com relatos bíblicos, seu nome foi transformado por Deus em Abraão, que significa pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. Essa mudança de nome não foi apenas simbólica, mas carregou consigo uma promessa extraordinária de descendências numerosas e de um legado que ultrapassaria as fronteiras do tempo. Agora imagina comigo, se Deus mudou a vida de várias pessoas, Deus, ele encontrou pessoas que não estavam sendo vistas por outras pessoas. Você acha mesmo que Deus se esqueceu de você? Continua nesse vídeo. Aqui está o significado por trás desse novo nome. Abraão não era apenas destinado a ser o pai de uma nação, mas sua influência se estenderia a diversas comunidades e crenças ao longo desse século. Portanto, quando falamos de Abraão, estamos explorando não apenas a história de um homem, mas também o tecido entrelaçado de culturas e tradições que ele representa. Vamos agora desvendar as camadas dessa narrativa extraordinária e compreender o impacto duradouro de Abraão nas tradições religiosas, que eu considero como um pilar de fé e exemplo de submissão divina. Assim como Deus usou a vida de Abraão para transformar gerações e gerações, Deus pode usar a tua vida e tirar você da onde você está. Adentrando mais a fundo na vida de Abraão, é impossível ignorar o evento marcante que não apenas destaca sua devoção, mas também estabelece um ponto de convergência entre as tradições judaicas, cristã e islâmicas. Este evento crucial é o episódio angustiante em que Abraão é testado por Deus e chamado para sacrificar o seu próprio filho, Isaque. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento. Talvez Deus está pedindo algo para você que pode ser que custe muito e você às vezes não quer abrir mão. Mas lembre-se, todos um dia foram testados. A narrativa desse evento, presente nas escrituras sagradas de todas as três religiões abraâmicas, é repleta de simbolismo e lições espirituais profundas. Para os judeus, representa a fidelidade inabalável de Deus, enquanto, para os cristãos, é um prenúncio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Já no islamismo, esse episódio é interpretado como um exemplo supremo de submissão à vontade divina. O que torna esse evento ainda mais notável é a intervenção divina no último momento, quando o cordeiro é providenciado como substituto para Isaque. Assim como eu falei logo acima, Deus às vezes ele prova nós. Por que às vezes? Porque você precisa ter o discernimento para saber quando é a voz de Deus e quando é a sua voz e quando é a voz do inimigo. Mas sim, Deus sempre prepara o cordeiro. Esse sacrifício substitutivo não apenas alivia o coração de Abraão, mas também estabelece a base para os futuros rituais de sacrifício nas tradições judaicas e islâmicas. Esse episódio revela não apenas a força da fé de Abraão, mas também destaca a compreensão compartilhada entre essas religiões sobre a importância da obediência e confiança em Deus. A história de Abraão e o sacrifício de Isaque transcende o tempo
e continua a ressoar como uma fonte de inspiração e reflexão para todos os crentes em todo o mundo. A próxima vez que ouvirmos essa narrativa, lembramos-nos de que estamos testemunhando não apenas um evento histórico singular, mas uma história que moldou a espiritualidade de milhões ao longo do século. E muito importante você ter a interpretação através também do Espírito de Deus, para que você não fique uma pessoa errônea na vida, tá bom? Se liga em todos os detalhes que são muito importantes, mas além disso, você precisa estar aliançado com a Trindade. Atrás da cortina das histórias mais conhecidas de Abraão, há tesouros de narrativa menos explorada que acrescentam nuances fascinantes à sua vida. Uma dessas histórias menos conhecidas remonta ao seu encontro com Melquisedeque, um misterioso e enigmático sacerdote rei. Melquisedeque, mencionado no livro de Gênesis, aparece quase como uma figura sobrenatural que abençoa Abraão após a sua vitória militar. O mais intrigante é que Melquisedeque é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida nas Escrituras. Essa falta de genealogia conhecido o torna único e levanta questões sobre a sua natureza e significado. A tradição judaica cristã interpreta Melquisedeque de maneiras diversas. Em alguns casos, ele é visto como um precursor de Cristo, enquanto em outros como um símbolo da ordem sacerdotal. Independentemente da interpretação, a presença de Melquisedeque na história de Abraão adiciona uma camada de mistério e espiritualidade, surgindo conexões cósmicas e divinas que ultrapassam as fronteiras da compreensão humana. E por isso que eu falo, sempre consulte o Espírito de Deus, pois aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E a liberdade, consequentemente, te traz paz. E a paz, ela excede todo o conhecimento. Então, você está nesse canal? Se inscreva, ative o sininho e deixe o comentário se até aqui esse vídeo já falou com você. Vamos continuar. Outra história menos explorada e muito intrigante é a visita dos 3 misteriosos visitantes a Abraão, que é narrada no livro de Gênesis. Esses visitantes, frequentemente interpretados como anjos, aparecem para Abraão anunciando o nascimento milagroso do seu filho, Isaac. Essa visita não só destaca a importância do papel de Abraão na realização das promessas divinas, mas também aponta para a presença celestial que permeia a narrativa de sua vida. Vamos refrescar um pouco a nossa memória. Abraão não tinha filhos, avançado de idade, sua esposa também. Eu quero dizer para vocês que o cenário era totalmente contra o milagre natural, ou melhor dizendo, contra as questões humanas naturais. Mas quando Deus aparece, quando Jesus aparece, quando o Espírito Santo aparece, as coisas mudam. Então, eu não sei o que você está passando, mas fique tranquilo, quando Deus passar pelo teu caminho, independentemente do que você esteja passando ou sofrendo, as coisas vão se ajeitar. Ao mergulharmos nessas histórias menos conhecidas, somos levados a questionar e explorar os aspectos mais profundos e menos evidentes na vida de Abraão. Cada relato, por menor que seja, contribui para a riqueza e complexidade do legado deixado por esse patriarca venerado. Ao desvendar esse episódio menos explorado, que descobrimos que a história de Abraão é um tesouro de significados que continua a inspirar e intrigar aqueles que buscam compreender a sua jornada espiritual extraordinária. À medida que exploramos os diversos capítulos da vida de Abraão, convido você a mergulhar em uma reflexão bem profunda sobre os ensinamentos e significados que essa figura notável oferece às tradições religiosas. Permita-se contemplar as seguintes questões, levando à consideração a rica tapeçaria da sua jornada espiritual. Vamos lá. Fé inabalável. Como a fé de Abraão, mesmo diante de desafios extraordinários, podemos inspirar e fortalecer a nossa própria fé? Em que aspecto da nossa vida podemos demonstrar uma confiança tão profunda em algo maior? É muito simples nós termos uma fé
gigantesca para orar por uma dor de cabeça? Mas e quando necessitamos de uma fé um pouco maior para casos maiores? Faça essa reflexão. O significado dos testes divinos. A história do sacrifício de Isaac nos convida a examinar como enfrentamos nossos próprios testes de desafio. Em que momentos de provações podemos encontrar coragem e força? Seguindo o exemplo de Abraão, o que você está passando hoje na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que você precisa olhar na história, no contexto, na vida de Abraão e falar: eu preciso replicar isso aqui. Se esforce mentalmente, visualize, encontre o problema e resolva através de Jesus Cristo. Encontros místicos. As interações de Abraão com personagens como Melquisedeque, os misteriosos visitantes, sugerem uma dimensão espiritual além do comum. Como interpretamos esses encontros em nossa própria jornada espiritual? Eles nos desafiam a reconsiderar o divino em nossa vida cotidiana? Imagine você passando, esperando, querendo, tentando realizar um milagre, receber um milagre e nada no alcance da sua vista está acontecendo, até que Deus aparece. Então acredite. Deixa nos comentários o que você precisa. O papel da submissão. A disposição de Abraão em submeter-se à vontade divina levanta questões sobre a nossa própria submissão às orientações superiores em nossa vida. Como podemos encontrar um equilíbrio entre nossa vontade e a aceitação da vontade de Deus? Isso é muito importante para que nós vamos bem nos nossos dias. Princípios, valores, o que nós estamos fazendo em relação à nossa vontade para com a vontade do próprio Deus. O legado duradouro com as tradições judaicas, cristã, reconhecemos a interpretação, o legado de Abraão em suas práticas e crenças atuais. Em que medida a história de Abraão influencia a nossa compreensão do divino, de Deus e do nosso relacionamento com o sagrado? Essa história de Abraão, não somente a dele, mas nos próximos vídeos nós vamos abordar outras, o que de fato reflete na nossa vida, o que podemos mudar com isso em nós, para que cada dia possamos ser melhor para conosco, automaticamente seremos melhor para com outros. Ao explorarmos essas perguntas, somos desafiados não apenas a compreender a história de Abraão, mas aplicar suas lições atemporais em nossas próprias vidas. Que essa reflexão seja uma jornada enriquecedora, proporcionando insights significativos em sua própria jornada espiritual. Para recapitularmos, exploramos a vida fascinante de Abraão, um patriarca reverenciado nas tradições judaicas cristãs, desde a mudança do seu nome até o episódio angustiante do sacrifício de Isaac. Mergulhamos em histórias menos conhecidas como o encontro de Melquisedeque e o misterioso visitante, na verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas narrativas revelam não apenas a força da fé de Abraão, mas também a complexidade do seu legado, entrelaçada com os eventos cósmicos e encontros divinos. Agora, convido você a uma reflexão profunda. Como as lições de Abraão ressoam em suas próprias jornadas espirituais? Como podemos aplicar a sua fé inabalável, sua submissão à vontade divina e seus encontros em nossas vidas cotidianas? Uma dica importante: coloque sempre o teu coração no altar do Senhor. Renuncie a si mesmo. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm uma métrica de ego, uma métrica onde você vale mais. Hoje nós estamos vivendo um momento onde o mensageiro é mais importante do que a mensagem. Isso já diz muita coisa. Então eu quero que você compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. E se este vídeo provocou pensamento significativo, não hesite em compartilhá-lo. Junto podemos expandir essa conversa e explorar as diversas maneiras pelas quais a história de Abraão e tantos outros continuam a moldar e inspirar nossa vida espiritual. Obrigado por se juntar nessa viagem e conhecer esse canal. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Espero o teu comentário aí abaixo.